Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos André Meyer, César Morelli e Conrado Castilho conversam com César Morelli sobre a carreira na Polícia Militar. Eu sou o André. Eu sou o Conrado. Eu sou o César e nós somos alunos do primeiro colegial do Portinari Vitoriano e hoje nós vamos entrevistar o Coronel César Morelli sobre a carreira de oficial na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gostaria de introduzir-se, falar um pouquinho pra gente, por favor? Muito bom estar aqui com vocês, vai ser um bate-papo bastante interessante. Eu sou o coronel da reserva da Polícia Militar, meu nome é César Augusto Morelli, né? E estou aqui à disposição para poder informá-los aí sobre o que interessar a respeito da Academia do Barro Branco, a formação do oficial da PM de São Paulo. Como funciona a hierarquia dentro da Polícia Militar? Qual a importância desse sistema para o bom funcionamento da corporação? A hierarquia, ela é necessária. Apesar de a gente ver algumas no meio militar essa palavra bastante forte, hierarquia, né, disciplina, hierarquia, mas em várias empresas existe hierarquia e disciplina. Sem essa estrutura piramidal, né, não há como uma corporação, uma organização se desenvolver se não houver chefes e comandantes, líderes e alguém que toma conta de uma parte de cada empresa. E na Polícia Militar, por ser essencialmente militar, ela tem essa necessidade muito forte, porque para o cumprimento das missões existe a subordinação. Então, na gíria nossa, a gente fala que tem que obedecer o comandante. É claro que não ordem absurda, mas tem que obedecer às ordens que são dadas, desde que elas sejam legais. E aqueles que dão essa ordem, ele tem que ter a consciência que a ordem dele tem que ser correta, para que não ponha ninguém em risco, não vá complicar a vida de alguém. E anteriormente, na sua introdução, o senhor disse que o senhor está na reserva, né, coronel da reserva. Então, assim, surge uma dúvida que acho que bastante gente tem, que quando um oficial ele passa para a reserva, ele continua no mesmo posto, ele eleva para outro ou ele perde? É uma dúvida que gera. Sempre será oficial da Polícia Militar. No posto em que ele aposentou, digamos que na PM tem um critério, né, que o indivíduo vai até um certo posto, deu o tempo de serviço dele, que ele tem que passar para a reserva, que é um termo que a gente usa, passagem para a reserva, que é inatividade. Ou seja, no mundo civil seria aposentar, né? Mas o nosso é passar para a reserva e tornar-se inativo. E o indivíduo chega ao posto que ele está, tenente-coronel seria o penúltimo posto. Então se ele passa, ele está trabalhando como tenente-coronel e vai aposentar ou passar para a inatividade, ele na inatividade ele sobe um posto, como um prêmio pelo tempo que ele foi. É uma lei que existe no meio militar. Agora o coronel, que é o último posto, como no meu caso, eu cheguei até o posto de coronel, fiquei 5 anos como coronel. Então não tem mais posto, na PM não tem general de polícia, né? Na PM não tem esse posto. Então há uma promoção no ordenado nosso, no pagamento nosso, sobe um percentual que seria compatível se houvesse um posto a mais, na inatividade. O que te motivou a começar essa carreira? Aí é uma história antes de família, né? Meu pai é militar também, né? Meu pai foi militar, foi sargento, né? Muito tempo, e eu vivia colado nele. Onde ele ia, eu estava junto, né? Não sei se isso. Quero que aconteça com vocês também essa fase, que é importante, né? Que está sempre orientado pelo pai. E o meu pai, por ser quartel, ele sempre me levava no quartel. Eu tinha até o mesmo apelido do nome dele, né? Então, ele é Morelli, ele era Morelli também, e eu era o Morelinho na época, mas eu não tenho, então eu era moleque. Eu ficava brincando lá de andar de bicicleta, subir escada, descer pelo corrimão, que eles tinham que me virar, né? Mas eu já tinha me ambientado, eu gostava daquele meio, então eu fui crescendo junto com aquilo. E quando chegou a minha... entrei na adolescência, vamos dizer assim, né? Eu comecei a prestar atenção nas escolas militares, né, que existe várias no Brasil, do Exército, da Marinha, da Força Aérea e das polícias, no caso nosso da Polícia de São Paulo. Foi uma mão com açúcar para mim, né? Jogou o sapo na água. Eu vou escolher da Polícia Militar, então foi onde que eu quis prestar para o Barro Branco. Foi essa a minha vontade de ser oficial da Polícia Militar. A vivência, né? A vivência que traz. O meu cotidiano era o quartel. Eu admirava o meu pai, como todo bom garoto, né, normal, né? E o meio que eu era bem tratado, lá todo mundo puxava minha sardinha, né, pra brasa, né? É onde Sim. que eu me ambientei bem na época. Vai passando, né? É muito bom. Legal. Como você comentou que você entrou na Academia do Barro Branco, qual é o processo seletivo para entrar na academia?
Olha, é difícil. Tá? Tem que estudar mesmo, ficar com o bumbum quadrado mesmo, porque você tem que estudar muito. Porque é uma concorrência muito grande. Hoje, pelo que eu tenho notícia, né, que no meu tempo deu mais de 100 por 1 de vagas, né? 100 candidatos por uma vaga, na minha época. E hoje tem passado disso. Chegou a época, teve, se não me engano, teve 150, 160 por vaga. Então é bastante disputado. Sim. E é um vestibular que é feito hoje pela Vunesp. Teve um tempo que foi feito pela Unesp na época, hoje está pela Vunesp. Né? Então sempre é uma entidade independente, né, que não é feito pela PM, né, para evitar qualquer colocação os peixinhos, né, para não colocar. Então é justo, é um processo bastante justo. Só que é um processo bem difícil. Além da parte de conhecimentos, que é toda a matéria que vocês estão aprendendo aqui no 2º grau, é a mesma que vão prestar para o vestibular futuramente. E depois que passou, ele passa nessa fase de conhecimentos, aí tem aptidão física, psicológico, médico, situação social sua, uma investigação social sua para saber se vocês têm problema perante a vizinhança, de vida, de problema, se é uma pessoa que tem algum problema que pode atrapalhar, não dá certo, né, com a convivência com a lei, né, com a polícia. Então, se o indivíduo tem algum problema, com certeza ele vai ser reprovado. Então, por exemplo, se tem 200 vagas por ano, por exemplo, a PM vai fazer uma nota de corte de pelo menos 800 a 900 pessoas, se tem 200 vagas. Essas 900 que passam. Então vai pegar por classificação, aquele que tiver melhor classificado vai ser chamado dentro daquela nota de corte. É onde que esses 900 que vão disputar nas outras fases. Então tem muita reprovação, que o critério é bem chato. São psicólogos que vão entrevistar você vai fazer teste de psicologia, com chão de lógica, né? Que são testes de, não sei se vocês já fizeram, os PMK, vários testes que vocês fazem de conhecimento, de lógica, de inteligência, de QI, tudo isso é feito nessa época. Depois vai a parte médica, aí vê tudo. Do cabelo ao pé, os médicos checam. São vários setores, vai para cardiologia, para pulmão, pele, ortopedia, tudo. Sangue, situação de algum problema que ele possa ter, vai ser cortado. Então a média, por exemplo, quando vai nessa fase do vestibular, depois que passa o vestibular, você foi aprovado, eles dividem em vários grupos, aqueles 900, vamos dizer assim, eles dividem em vários grupos, de 40 a 50. Desses 40 a 50 de cada grupo, vai passar, no final, 5, 6, 10, no máximo, o resto é cortado, infelizmente. Tem gente boa que passa ali, mas algum peninha foi encontrado ali, onde que infelizmente o menino é cortado. Bem interessante. Então, assim, bem difícil também. É interessante. E assim, a gente imagina aí, né, como o senhor falou, que é bem rigoroso, austero, né, esse processo seletivo. Então, a gente fica se imaginando, como que é lá dentro? Eles pregam também eles são mais rigorosos lá dentro? Então, quais são os valores que eles pregam lá dentro para o policial sair realmente formado de lá? É bastante diferente. A caserna é bem diferente de uma escola civil. Não que você vai sofrer lá dentro, apanhar, não tem nada disso não. Tem os trotezinhos, como tem qualquer iniciante, qualquer bicho, né? Dá um trotezinho no começo para se ambientar e acabar fazendo até amizade. Mas depois, os valores, como você me perguntou, são muito fortes. São transmitidos de maneira bem ostensiva, bem nítida, né? Bem perceptível. Que é patriotismo, civismo, como homem, como pessoa, que hoje também entra mulher e homem, não é só homem, agora entra menina também. Então, família, respeito às leis, tudo isso aí é feito de uma maneira muito séria, né? Porque às vezes você que lá dentro da academia, você passa o tempo que for passar, os 3 anos de formação, o tempo que você passa lá dentro é em cima de uma observação. Você está sendo observado por todo mundo, entendeu? Que no militarismo não tem o igual. Eu ser igual a ele. Ele pode estar na minha turma, como vocês estão aqui na mesma turma de escola. Mas aquele que for melhor classificado dentro da classe, ele manda no anterior, no posterior a ele. Ele manda assim, é chefe daquele, então tem uma subordinação. Então você é sempre observado pelos anos mais antigos. Você entra no primeiro ano, tem mais 2 anos na tua frente. Então aqueles caras são superiores a você. E observe, tem os tenentes, tem os capitães, tem os majores, tem os tenentes coronéis, está tudo te olhando. Uma andadinha fora da linha, a caneta come.
né, ser anotado. E qual que é a punição acadêmica? Existem as punições acadêmicas. Por atraso em sala de aula, dormir em sala de aula, não cortar a barba direito, entendeu? Falar, conversar com o outro na sala de aula, ser anotado. Aí deu 2 anotações do mesmo tipo, você perdeu o final de semana. Porque o sistema lá é internato. Você não vai para casa durante a semana, só vai no final de semana. Quando você não está de serviço interno. Existe também uma escalinha de serviço interno lá dentro. Se você pegou uma punição por falta acadêmica, você não vai. Ou é parcial ou é total. Ou você perde a sexta para o sábado, só vai embora sábado à tarde, não vai embora na sexta, ou perde o final de semana inteiro. Tudo depende da falta que você cometeu e quantas vezes você cometeu. E é acumulativo. Você toma uma hoje, você toma uma daqui um mês, você perdeu o final de semana. Daquele mesmo problema. E se tomar uma terceira, aí você perdeu o final de semana inteiro. Então, a gente fica a semana inteira lá dentro, dormindo, só vendo quartel, corneta do corneteiro toda hora. E rancho, entra em forma, só esperando a folga. Entra marchando para ir para tomar café, para almoçar, para fazer alguma aula, é sempre em forma, sempre dentro de uma disciplina. Aí você perde o final de semana, então você tem que estar atento a isso, para não deixar o professor pegar, pelo menos, o professor, ou o tenente, ou alguém pegar você numa infração acadêmica. Apesar que também existem as infrações que são geral para a polícia, né? Aí que envolve o nosso regulamento disciplinar, que é muito forte e é respeitado. E ali saiu fora da linha, aí você pode ser demitido, pode ser preso, pode ser tudo mais dentro da parte que não é da acadêmica, a parte que foge da academia. Uma coisa extra academia. Quais são, assim, tipo, os estágios, os degraus que quem está estudando passa até se formar um oficial de verdade? Estágios, como assim estágio? Por exemplo... Do curso ou da pessoa? Do curso da pessoa também. Lá são 3 anos, né? Então, as matérias só vai piorando. Já vai ficando mais difícil você acompanhar. Porque envolve, além da parte de polícia, né? Militarismo, que são as partes próprias do militarismo, de uma instituição militar, que é tiro, marchar, tática, tudo isso aí envolve, tem muita matéria, cavalaria, você é obrigado a fazer cavalaria lá dentro, entendeu? A parte de educação física, a parte de tudo, a parte militar. Também vem a parte social, de direito, muita matéria de direito, muita matéria de sociologia, muita matéria de psicologia, filosofia, você tem toda essa informação. É das 7 às 5 da tarde, sala de aula, entendeu? Todo dia. Você acorda 15 para 6 todo dia com um toque de corneta, sai correndo da cama, se demorar ficar na cama, você perde uma anotação e pode perder o semana. Então você já foi o bailinho para namoradinha, já só no telefone depois, né? Só, hoje é no WhatsApp. Mas acabou. E tem critérios, eu vejo que até aqui na escola tem uns critérios que são interessantes. Deixa o celular, não pode isso. Isso aí é coisinha acadêmica. E lá é um pouquinho maior que isso aí, mas você acaba entrando nos eixos. É muito fácil. Depois que você aprende, você obedecer, é mais fácil. E no critério pessoal, assim, o que você acha? Eu acho muito interessante. Como eu falei aqui no intervalo, o jovem ele tem um tempo de formação como pessoa, né? Do nascer até Deus levar a gente. O tempo da adolescência é muito pequeno. E para que eu acho que serve a adolescência? Formar o homem. Né? Infelizmente, hoje tem jovem que fica na adolescência até 30 anos, está empinando pipa na rua, está andando de bicicleta, brigando, fazendo grau com a bicicleta, 30 anos de idade. Né? E isso aí está errado, entendeu? Porque qual que é o maior tempo que a gente vai viver como gente? Como adulto. Né? O que a vida nos cobra como adulto? Uma família, uma profissão, uma responsabilidade consigo mesmo, você se autossustentar, assim, a vida vai cobrar isso de vocês. É onde que a academia prepara isso, prepara o homem também. Além do profissional, ela prepara o homem. E sabe que aquele tempo da juventude é muito pequeno. Tem jovem que acha que ele vai ser eterno, entendeu? Hoje você pegar um seguro, qualquer seguro de carro, qualquer de vida pessoal, seguro de vida, o jovem é o que é mais caro. Entendeu? Porque ele é inconsequente, ele acha que ele é imortal, nunca vai acontecer nada com ele. Entendeu? Não vai nada, nem ser novidade. Eu enfrento isso aí, mas é onde que dá o problema. É destemido, é intempestivo, vai dizer que nem que morra, morreu, e aí já era. Mas é justamente essa formação, ele se preocupa em preparar o jovem para que ele vá, a partir do momento que ele se forma, ele vai liderar homens, vai liderar pessoas, vai liderar o pelotão dele, a companhia dele, o batalhão, o comando maior dele, ele vai decidir a vida das pessoas. Então ele tem que ter uma estrutura boa de formação
e até como pessoa de cabeça, senão ele não consegue enfrentar isso aí. Aí ele espana. Eu vi vários acontecer isso aí. Isso é legal, cara. E seguindo essa mesma linha, como que, tipo, fala um pouco mais pra gente de como a academia prepara os estudantes para eles comandarem o batalhão, assim, para eles comandarem as pessoas. Então, como eu falei, né, nesse tempo que você passa lá, desde a hora que você entrou ali, no primeiro dia, eles já vão falar. Um exemplo, começa da ordem alfabética lá. O Antônio vai ser o primeiro chefe de turma, um exemplo, tá? O Antônio é o primeiro chefe. Uma semana ele é o comandante daquela sala, que nem a sua. Você pegou o Conrado, você é o primeiro chefe de turma da pessoa. Você vai ver, preparar a sala dela, professor, manter a sala em ordem, e vai ter o povo tem que obedecer você. Aí você vai ter que saber quem faltou, quem não faltou e por que faltou, para agora que a hora que o professor entrar, você apresentar as novidades para ele. Sim. Só que no Mitalhas, como você traduz isso? Tá tudo na sala de aula, que o professor vem vindo no corredor, o chefe de turma tá lá na porta, né? Tá só olhando. O professor vem vindo, tá? Aí, atenção, pelotão. Aí o pelotão fica todo mundo em pé, do lado da sua mesa. Todo mundo se organiza. Dá na hora, é rápido, senão perde o final de semana. Perde o final de semana. Aí, é o medo, né? É o medo, que a caneta come, né? Aí mas esse medo acaba sendo uma disciplina consensual. Você nem percebe, você está já cumprindo a ordem, né? Sim. Aí o professor entra, pelotão, sentido, né? Fica um durinho lá. Professor, aluno tal, apresentando a sala do tal ano à disposição do senhor. Mas ele manda, se for, pode ser um professor civil, um professor militar, a apresentação sempre vai acontecer. Porque o professor, a distância nossa para ele é do sapo até a lua, é muito longe. Então, você não tem possibilidade para brincar com o professor. Por mais que ele seja piadista ou não, respeito. É um respeito de porteira mesmo, você está longe do cara. Então provoca essa distância de um cara que, na hierarquia nossa, o professor já é um superior hierárquico, né? Então ele tem que obedecê-lo e tratá-lo como tal. E a preparação é todo dia. Você vai numa sala de aula, você vai numa aula de natação, uma aula de cavalaria, vai treinando você para tomar decisões e consegue tirar esse valor, né? Consegue tirar essa resposta com o tempo. Bom, e treinamento, muito treinamento. Tática, você tem livros, você tem um monte, você pega, lê filósofo, lê um monte de gente que tem essa formação. Né? Não é só ler Sun Tzu, né? Tem um monte de cara que você lê que tem informações sobre decisões que envolvem pessoas. Né? Sim. Uhum. Como você enxerga a evolução da academia desde quando você entrou até hoje em dia? Evoluiu bastante, mas esse cerne, esse tronco principal é o mesmo, não mudou. A gente fala sempre na polícia que a hierarquia de disciplina verga, mas não quebra, né? Ela dá uma torcidinha assim por causa do modismo do momento, a sociedade muda um pouco, mas não vai quebrar. Ela vai dar uma entortadinha assim, mas depois ela volta pro lugar dela. Por quê? Porque se não tiver isso, não tem como formar um meio militar de uma maneira correta, tirar o resultado principal. Agora, na formação, o aluno adquire isso aí muito rápido. Ele acaba entrando nos eixos, vai gostar disso e vai tratar a vida dele daquela maneira. Entendeu? Não é que eu faça a minha família ficar marchando dentro de casa, mas acaba tendo uma disciplina importante que eu tento transferir de uma maneira bem à vontade, né? É isso que eu aprendi. E na academia, na polícia, no trabalho de rua, isso aí acaba sendo inconsciente. O indivíduo acaba dando esse resultado. Até o próprio soldado, que é soldado com o outro, se ele perceber que o cara pisou fora da linha, ele vai falar, o que é isso aí? Tá fazendo errado, mas não é para isso que a gente está aqui. E na academia é a mesma coisa. O indivíduo que dançou meio fora do ritmo lá é sacado. Não tem como ficar, não. Sim. E assim, hoje quando a gente assiste a TV, diretamente assim nos programas aí, Cidade Alerta, Brasil Urgente, sempre tá tendo essas grandes operações da polícia. Em qualquer lugar do estado, pode ser na capital, no litoral, no interior. E batalhões que a gente vê que são sempre muito citados nesses telejornais, são os batalhões de choque. E aqui eu fiz algumas pesquisas e eu sei que existem 6 deles. Então assim, eles têm alguma diferença? Se tiverem diferença, o senhor pode explicar pra gente o que cada um é focado? Eu tive a sorte na minha vida de trabalhar muito tempo em batalhões de choque, tá? Como tenente, que a nossa hierarquia é subindo como oficial, você é aluno, né, ou cadete, né? Aspirante, quando você se forma, que seria o estagiário, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Aí o próximo é o pijama, né? Então, aposentou. Agora, como tenente e como coronel, eu tive a sorte da minha carreira de trabalhar em batalhões de choque.
E o primeiro que eu fui trabalhar é o primeiro batalhão de choque, que é hoje mais conhecido, vocês devem ter ouvido falar, que é a Rota. Entendeu? Então, trabalhei por quase 7 anos ali. E nesses 7 anos na Rota, eu participei da formação do GAT. Vocês já ouviram falar do GAT? Que é a tropa, seria a SWAT brasileira, né? Então, eu tô lá, tô como pioneiro do GAT, né? Eram 4 tenentes e um capitão. Começamos a formar o GAT, né? Isso aí em 87. Então, você falava um GAT, todo mundo pensava que era caguete, era um gatinho, alguma coisa assim. Então, mas nunca imaginava. Aí começaram a fazer até um comercial na época, né, em jornal, que a PM estava criando a sua SWAT, né? Então tava só faltava a musiquinha do filme na época, que tinha um filme da SWAT na época. E começou, o embrião foi ali, com 5 oficiais, um capitão e 4 tenentes. E começamos a montar. Viajamos, fomos para os Estados Unidos, trouxemos gente de lá para cá, com doutrina, com manuais. Aí começamos a escolher os sargentos, começamos a escolher os cabos, soldados, e hoje é um batalhão, entendeu? Hoje as tropas especiais da PM é de primeira linha, se não for uma das melhores do mundo. Porque eu falo que a polícia de São Paulo, do Brasil, que seja, eu acho que ela é a melhor de todas as polícias. Porque você vai nos Estados Unidos, a lei é muito forte, o povo é obediente, o povo é informado. Aqui, velho, aqui você sofre com meio mundo, com problemas terríveis. Sim. E a polícia está lá para brigar pela lei, a ordem, pela população, pela comunidade que ela está trabalhando. Então, é essa a ideia, justamente você formar o homem de uma maneira boa. Aí vem os batalhões de choque, né? Você perguntou, desculpa. O primeiro batalhão de choque, trabalhei lá por 7 anos como tenente, aí saí, vim para Avaré, depois como capitão, isso em 95, e depois como coronel, nos últimos 5 anos, que é o tempo de coronel que eu passei, eu fiquei por 2 anos e pouquinho comandando todos os batalhões de choque. Hoje são 6. Então é o primeiro, que é a Rota, o segundo, que é o segundo batalhão de choque, que cuida de praça desportiva e distúrbios civis. Você pode ver no campo do jogo do Timão, né, o Corinthians, né, tá lá, o batalhão de choque tá lá, tá, do Palmeiras também tá, né, a gente é obrigado em todos, né, não tem como escolher, né. Então tem lá o terceiro batalhão de choque, que lida com distúrbios civis, essencialmente. Distúrbios civis são as greves, manifestações, que dá problema, que é onde pode ter problema de segurança pública para a comunidade em volta. Se a pessoa for fazer manifestação no meio de um campo aberto, lá gritando e xingando, tudo mais, fica lá, não dá problema nenhum. Mas quando está no meio quebrando quebra-quebra, quebrando vidro, quebrando instituições, aí já está segurança pública, já estão cometendo crimes, não só a manifestação. Precisa proteger a sociedade. Então tem que proteger a sociedade de outras coisas que não tem a ver com a nossa opinião em relação àquela população que está se manifestando. Manifestação é livre para todo mundo. Agora, o quebra-quebra, o risco, tocar fogo, esse negócio aí já passou do limite, né? E tem o 4º batalhão de choque, que são os batalhões especiais, né, que envolve o COI, sabe o que é o COI? Comando de Operações Especiais, e o GAT. O Comando de Operações Especiais são os Rambo da polícia, né? Trabalha só em mata, tudo de roupa verde, camuflado, não pode ver um mato que ele vai pelo mato, né? Então, e o pessoal é muito especialista. Nossa. Tem que ter um treinamento muito forte, né? O curso do COI e do GAT tem que ser bom, senão não consegue. Vai tocar o sino, vai desistir, porque pede muita resistência, muita força de vontade psicológica, força física, senão não consegue passar. Por que é cobrado isso, moçada? A força física e a psicológica? Porque na rua, numa ocorrência, você não tem como chorar, pedir, troca aqui, eu não quero mais, eu quero ir embora. Na hora você tem que resolver. E quando você leva uma tropa de choque para uma ocorrência, você tem que resolver. De uma maneira você tem que trazer o resultado, e positivo. Porque a tropa de rua, de batalhões territoriais, elas enfrentam uma ocorrência. Elas cercam, não deixam sair dali e chama o GAT ou o COI. Aí o COI tem que resolver, o GAT tem que resolver. Aí vai uma equipe especializada com sniper, com tropa de invasão e o negociador. E um comandante dessa negociação toda, né? É aí onde está a decisão. Além de outras ocorrências que eles acabam trabalhando. O COI e o GAT pertencem ao batalhão de tropas especiais, que seria o quarto batalhão de choque, tá? São a elite da polícia. Olha, é mesmo, cara. Nossa senhora, são mesmo. Vem os snipers, para você ter uma ideia, tanto no COI a gente não chama de sniper, chama de caçador, entendeu? Lá, mas é o mesmo tiro, dói igualzinho, e o sniper também. Olha, aqueles caras, eles têm cada um daqueles atiradores, eles têm um fuzil de cada calibre. Um exemplo, fuzil de precisão.
eles andam abraçados. Se alguém mexer naquilo lá, pode dar um beijo na mulher dele e não vai reclamar tanto se alguém mexer na coisa dele. Porque é um negócio muito sério para ele. Uma que eles treinam o dia inteiro, né? Ou acertar a asa esquerda do mosquito, ele acerta. Porque eles treinam muito, viajam para fora, vão conhecer novos equipamentos, novos armamentos, novas munições. Porque o tiro de comprometimento é uma coisa muito séria, tem que resolver. Já houve no passado situações por desconhecer da função de dar desgraça, dar totalmente errado. Você mata o ladrão e a vítima, entendeu? E o refém junto, com o mesmo tiro. E já ocorreu isso aí, infelizmente, porque o cara não conhecia da arma. Sim. Hoje não, o sniper, né, o franco-atirador no caso aí, e o caçador, eles tratam a arma dele, tá regulada para eles, tá de um jeito que eles deixam num armário com espuma para não... Muito protegido, né? Porque quando o comandante fala, o atirador tá com o tiro pronto, tá verde, ele fala tá, ele vai ter que resolver. Agora se ele errar o tiro, acabou toda a tropa especial, fica totalmente fajuta, né, no caso. É onde que tem que ter um treinamento muito forte. A gente sempre brincou no GAT ou até na rota, que é melhor suar muito do que sangrar, entendeu? Então você tem que treinar muito, treina muito, né? Chega extasiante. Você não vê para que tá treinando tanto, mas na hora que você vai para ação, você vai sabendo fazer sem perceber, entendeu? O treinamento é muito sério. E o 5º Batalhão de Choque, que é o Canil. Então é um batalhão não muito grande e efetivo, mas o problema que eles têm é muito grande. Que tratar com cães é muito importante, principalmente na área de choque. Tanto cães de faro, quanto cães de guarda, né, no caso. Cães de faro para achar pessoas, achar droga, achar explosivo. Tem tudo isso aí, são vários cães. É onde que tem lá, principalmente da raça belga malinois, tem pastor alemão, tem cães que são interessantíssimos. É muito bom, é bonito de ver. Ágeis, né? Ágeis, inteligentes, muito inteligentes e bem adestrados. Muito bem adestrado mesmo. Fica lá 2 anos para começar a trabalhar na rua. Mas nesses 2 anos tá brincando com aquela atividade que ele vai ser usado. Aprendendo, né? E... Aquela atividade. Você vê um dia, se o professor quiser aqui, eu levo lá no batalhão para conhecer isso aqui. Uma excursão lá vai ser legal de conhecer. Legal. Vale a pena, eu levo mesmo. Legal, hein? Porque vale a pena você conhecer. Que você, infelizmente, está no mundo que você não conhece o que você tem à sua disposição. A polícia está à disposição da comunidade. Ela não é polícia para mim, ou para o coronel, ou quem quer que seja. Ela é polícia para a comunidade. Então a polícia tem que saber, a comunidade tem que saber quem está para defendê-la. Né? Então é onde que tem que conhecer. A rota, o COI, o GAT, quem quer que seja. Tem mais uma também, desculpa. Cavalaria. O regimento de cavalaria. Então tem lá... Isso é interessante. Cavalos, né? Bastante cavalo, tem certeza, você já entra lá, você já escuta os beiçudos lá gritando, batendo o casco no chão e a tropa muito boa. O que é usado o pessoal de cavalaria, do regimento de cavalaria? Aqui em Avaré teve até pouco tempo, mas lá em São Paulo é centenário o batalhão, né? Então, para policiamento montado, né? E para distúrbios civis também. Então, isso é muito usado, o pelotão em linha de cavalo, não tem quem fique na frente, né? Que o cavalo não pensa, né? E o cara fala que não conseguiu segurar, então é melhor você correr, né? Então, é onde que o pelotão de cavalaria é muito forte no distúrbio civil e ele acaba se impondo numa situação preventiva. Você patrulhando, fazendo um patrulhamento, um policiamento, a pé, você está na altura da população. A cavalo você está mais alto. É onde que você vê muito mais e percebe muito mais as coisas. Então, estão em 3 ou 4, um segura os cavalos, o outro pega o ladrão, os outros pegam o ladrão. Então, um fica lá segurando os 4, 5 cavalos, segura tudo junto e os restos saem tudo correndo atrás daquele ladrão que foi visto. Ou que cometeu aquele crime, né? É onde que é mais fácil. E tem também dentro da cavalaria tem um pessoal que é de demonstração da arte equestre, né? Que é de trabalho com cavalo. Tanto para salto, competem bastante, os oficiais viajam. Eu fui... No tempo de Barro Branco eu era aluno de cavalaria, né? Então pertencia à equipe de cavalaria todo o meu tempo. E você viaja para competições, para parte de equitação, né? Não é o nosso esporte de cavalo rural, é o esporte de cavalo de equitação, né? Então é um outro cavalo, uma outra raça, que você vai saltar, vai fazer exercícios, né? Para parte de equitação. E é gostoso, vale a pena. Você conhece também o cavalo, tanto é que tem aula obrigatória de cavalaria. Tem aluno lá que detesta cavalo, mas ele tem que passar por aquilo, porque senão ele tá ferrado. Tem que saber o mínimo, né? Tem que saber saltar, tem que saber limpar o cavalo, montar a sua sela, pegar aquele cavalo. E nunca lá no Barro Branco
tem um destacamento lá dentro. Né? E a maior correria, que vai para aula, você tem que sair da sala de aula, trocar, pôr a bota, pôr o culote, pôr a roupa, o boné de cavalaria e descer correndo para o destacamento. Tudo dentro do ambiente da área da academia. E você tem que procurar o cavalo que você mais gosta, né? E aquele bonzinho, o bonzinho é o que todo mundo disputa. Sim, todo mundo quer. Que é aquele que sabe fazer tudo sozinho. Vai saltar, você pode dormir no cavalo, ele pula sozinho, então, mas tem uns que só vai porcaria desse cavalo, vai aquele cavalo mais bravo, dá coice, morde a gente. Então aquele que demora para chegar lá embaixo vai pegar o pior cavalo. É onde que não tem um 1000 cavalos, não existe ainda. Você pega o que está na disposição. E seguindo essa mesma linha de raciocínio dos batalhões, como que funciona, assim, cara, a designação, a escolha da pessoa para tal batalhão? Por exemplo, você vai fazer parte da rota, você vai fazer parte do GAT, como que funciona isso? Isso na parte do choque, né? Isso é uma outra fase. Quando você está na academia, você vai se formar. Vai terminar o último ano, tem um exame, você foi aprovado, você se formou. Aí tem a formatura, você é declarado aspirante oficial. Aspirante é uma fase transitória, é o estagiário, vamos dizer assim, tá como estagiário. Então você vai escolher uma unidade. Como que se escolhe na polícia? Lembra que eu falei para você que não existe iguais? Sempre aquele que está melhor classificado. Sempre tem um superior. Vai ter sempre um que é superior e um que é subordinado. Então vai ser assim, temos vaga para batalhão de Avaré, batalhão de Botucatu, batalhão da Rota, batalhão... Quem que vai escolher? O 01, quem é o 01? Escolhe aí. Aí ele escolheu tal batalhão. 02. Se você for o 0 último, você vai escolher o que sobrou. Pode mandar, eu quero esse aqui. Então tá? é opcional. Não, nessa fase de formatura. Aí depois você começa a trabalhar, né? Está trabalhando naquele que você foi determinado, como tenente, pode ser. Aí você tem maior... Foi o meu caso. Eu não fui para a rota direta. Eu fui para um batalhão de policiamento de São Paulo. Mas sempre adorei a rota. A vida inteira eu fiquei falando de rota dentro da academia. Tinha desenho da rota, tinha um monte de coisa, moleque, né? E tem que haver um convite do batalhão, da rota, pro meu batalhão, se me libera para eu fazer o teste para poder ir para a rota. Aí, por umas vezes, 4 vezes mais ou menos, foi convite, meu comandante rasgava o papel, não deixava nem chegar em mim para eu falar que queria, né? E aí no 5º deu certo. Aí eu falei que queria e falou, então você vai. Deu uns 3, 4 meses depois me apresentaram na rota, né? Mas aí você vai passar por um estágio na rota, você vai fazer um curso, entendeu? De policiamento de rota, no caso da rota, né? Ou outro que você for, porque ser batalhão de choque, tropa especial, você tem que ter o jeito pra coisa. Às vezes você namora aquilo a vida inteira, mas a hora que você tá lá dentro você não se dá bem. É que você pensa que é um negócio não dá certo, não é pra mim, não gosto disso, eu vou ser piloto de helicóptero, alguma coisa desse tipo, vou pro Águia, né? Alguma coisa desse tipo, vou fazer o concurso pro Águia e às vezes passa. Porque chegou lá, não era para ir, aí acaba voltando. Então por isso que tem um tempo de adaptação também lá dentro, tem um tempo de estagiário lá dentro mesmo, né? Sim. E vai para a rota, vai ir pro GAT, a mesma coisa. Mas pro GAT, para ir, ele tem que fazer um curso. Né? E o curso do GAT, como eu falei, prepara porque vai arder as costas. Da rota também, mas do GAT ele vai... Sim. A presença feminina tem crescido muito. E elas passam assim pelas mesmas condições dos homens, mesmas operações. Mesma coisa. A igualdade lá é sério, entendeu? Infelizmente tem gente que questiona, né? Fala que a polícia é sectária, ela cria situações de diferenciação. Não. Lá você pode ser o que for, se for formado oficial, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser branco, japonês, negro, não faz diferença, né? Todo mundo é igual, entendeu? Não tem essa. Tanto é que a polícia, para mim, por trabalhar lá e conhecer lá dentro, ela é muito mais diversificado nas aceitações humanas lá dentro do que muitos lugares que eu conheci, tá? Mas as meninas, quando começaram, é recente, né? Não é coisa, no meu tempo só entrava homem, tá? Quando eu cheguei lá só entrava homem. E eu entrei em 78, final de 78 entrei na polícia. Isso vocês não pensavam nem em nascer ainda, talvez seus pais nem eram nascidos, sabe? E era uma outra realidade. Então, de lá para cá mudou até a Constituição, pra você ter uma ideia. Né? Então era um ambiente totalmente diferente do que é hoje socialmente. Sim. E mais recentemente as meninas entraram em igualdade de condições. Nada de percentual menor porque é mulher, nada. E hoje, quer saber? As meninas estão conseguindo mais as vagas do que os homens.
Cuidado com a mulherada é boa. Elas estão conseguindo ser aprovadas, principalmente na fase intelectual, pega uma classificação muito boa, depois passa nas outras fases, com certeza vai pegar a fase o lugar que o homem está querendo. Então estudem bem que as mulheres estão disputando. E trabalham muito bem, é boa. Trazer a mulher para a polícia foi um ganho muito grande, porque elas têm uma formação estrutural muito boa. Como a gente está aqui, né, no nosso colégio está localizado aqui em Avaré, vamos falar assim da sua atuação aqui na polícia na cidade e aqui na região. A criação do batalhão daqui de Avaré ele é mais recente, né? Então, antes a gente dependia de Botucatu. Então, a partir da criação do batalhão daqui de Avaré, como que essa importância dele mudou aqui para nossa região, para a defesa? Eu sou suspeito para falar que eu era major na época, né? Estava classificado em Botucatu, né? Isso até 2006. 2006 criou-se o batalhão de Avaré, o 53I aqui, né? Então até brincava que eu criei um batalhão para mim, né? Falavam para mim que eu tava criando, que eu continuei aqui, né? Eu morava aqui, trabalhava em Botucatu, né? Que eu era major lá, né? Mas nós pertencíamos àquele batalhão de Botucatu, a partir do momento que criou o batalhão de Avaré, a área sudoeste aqui ficou tudo pra gente. Então hoje dá 17 cidades, né? Que compreendem o nosso batalhão daqui de Avaré, e o retorno para a comunidade da região aqui foi muito grande. Avaré mudou do ano 2000 praticamente para cá, mudou muito. Aumentar muito a população, faculdades, principalmente Avaré, e a região com presídios, tecnologia, trouxe para o campo, trouxe gente diferente, trouxe uma situação que mudou a realidade da época. Então isso aí trouxe situações de segurança, apesar que o batalhão deu uma boa resposta. O batalhão deu uma boa resposta, que dá uma sensação de segurança muito grande. Hoje Avaré e a região, pelas estatísticas, são consideradas muito boas. E quem faz isso é o batalhão, é os policiais daqui da região, né? E o batalhão nosso, quando você não tem o comando aqui na área, é diferente. O cara tá lá longe, que é a gíria caipira, né? O filhote que mais mama é o que mais cresce, né? Tá mais perto da mãe é o que mais cresce, né? Então, quem tá mais perto do comando do batalhão, dizem que se dá melhor. E nós estávamos muito longe. Era necessário a criação. Era necessário, muito necessário. Tá? Aqui tinha um efetivo muito grande, que era um efetivo de um tamanho de um batalhão, na época, que era a companhia, quando eu era capitão aqui. Quando eu passei a ser major, fui para lá, um ano depois criou o batalhão. Aí tudo cresceu para cá, melhorou bem bacana. E tipo, se você fosse assim, pensando pra gente entender um pouco mais a importância da polícia. Vamos comparar com o corpo humano. Se a sociedade atual fosse um corpo humano, que órgão você acha que a polícia seria? Eu acho que a polícia, para ser, não seria um órgão, tá? Eu acho que é difícil. O órgão tá na estrutura da própria pessoa. Mas a polícia seria uma consciência, tá? De saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Aí está a importância de polícia. Que eu não preciso, vocês não precisam, graças a Deus, de ter um policial olhando os seus passos, não é? Porque vocês são garotos de direito, querem o bem, tratam bem as pessoas, querem progredir, querem estudar. Mas a consciência, a criação, a polícia ela acaba pegando desde a tua unha até o teu cabelo. Porque ela vem na tua criação, na tua formação, o ambiente polícia, não só o policial. Entendeu? O ambiente de você conviver em sociedade. Então a polícia, ela é necessária, mas é para criar situações e dar resposta a uma anormalidade, alguma coisa que está errado perante aquele meio social. De obedecendo às regras daquela comunidade, a pessoa destoou, a polícia tem que atuar. Ou a lei, né, no caso, né? E isso aí é importante. Agora, não tem como eu falar para você que vai ser o coração, vai ser a cabeça, vai ser nada, o pulmão, isso aí não. Isso aí é da pessoa. A pessoa vai saber a importância que ela dá para cada órgão dela. Se ela gosta mais de sofrer de apneia ou de bater a cabeça, de dor de cabeça, isso aí é que é a escolha dela. Então, vamos aqui começando a nossa despedida. Muito obrigado. E para finalizar, a última pergunta, né? Muitos jovens aqui no Brasil, eles têm muito interesse, né, em ingressar nas academias militares, em se tornarem policiais. Então, assim, para quem quer seguir essa carreira, quais conselhos o senhor daria a eles? Primeiro conselho, estudar bastante. Que vai ter sempre um japonês que está estudando. Vai ter sempre um japonês que está estudando uma hora a mais. Né? Então, estudem bastante. É uma brincadeira que a gente fazia em vestibular, né? E é interessante. Eu, para ser coronel, eu acordava de madrugada, 2 horas da manhã, todo dia, quando era moleque, para entrar no Barro Branco. Por quê? Porque somos em 6 irmãos em casa. E
Quando dava 7 horas da manhã, todo mundo acordava. Então não tinha como estudar mais, era uma barreira largada, né? Então eu tinha que estudar de madrugada. Acordava 2 horas, 2h30 da manhã, tá aqui em silêncio, todo mundo dormindo, rachava. Aí, e treinava também por conta, fazia do meu jeito, mas foi o negócio. Entrei no Barro Branco, mais estudo. Terminei o Barro Branco, comecei a trabalhar como tenente. Aí, para ser promovido a major, quando capitão, eu tenho que fazer mais um concurso para poder fazer. Eu seria um mestrado. Para nós aqui, é um mestrado de verdade. E para ir a coronel, eu tenho que fazer um doutorado, é mais um ano de curso. Bastante estudo. E para ser doutor em ciências de segurança pública. Então você está sempre estudando, então eu tenho que estar sempre melhorando. Desde a academia hoje, não é coisa do meu tempo, mas hoje o aluno entra ganhando dinheiro. Ganha em torno de quase R$4.000 para estudar o primeiro ano. E vai, se for no último ano, ele está ganhando 6, 7 conto. Vale a pena, hein? Para estudar bastante e onde que ganha um dinheirinho bom, né? Pelo menos nessa fase. E muitos alunos que saíram dali, do Barro Branco, se formaram coronéis, outros são pilotos de helicóptero, amigos meus são pilotos de helicóptero, tem uma profissão linda na mão, piloto de avião, dentro da polícia, que tem esse batalhão, né, no caso, né? São doutores, são professores de USP, estão tudo trabalhando, porque aprendeu a estudar, gostou disso, tá? E vale a pena mesmo. Muito bom. Então, muito obrigado, que a gente tem que encerrar agora, infelizmente, porque o papo tá muito bom, mas... Uma azeitoninha a gente vai longe aqui, né? Fica o dia inteiro. Então, foi bom para mim também, eu gostei de vir com vocês, conhecê-los aqui, pra gente é importante, a gente vê sempre uma renovação. O jovem perguntando como é alguma coisa, a gente já sente o interesse dele em crescer. Isso pra gente que já passou por todas essas fases, né, é gratificante, é bastante satisfatório e dá um ânimo na gente em querer explicar para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.